Fiquem agora com o resumo de terça-feira, 18 de julho. Bruno presenteia Maria José com um colar. Alessandro brinca com Tony. Maria José passeia com o avô. Os dois se divertem juntos. Roberto cuida de sua bebê. Maura diz a Alessandro que irá se ausentar alguns dias da empresa, porque irá se internar no hospital por causa do transplante de Lisete. Maura confessa que está com medo e pede para ele não se afastar dela. Alessandro o abraça e diz que tem todo o seu apoio. A moça tenta beijá-lo, mas ele se esquiva. Bruno e Eric deixam Sandra desacordada em frente à mansão Lombardo, embrulhada num pano branco. Tomás a encontra e corre para contar. O homem liga para Ezequiel e diz que tem uma coisa lá fora que se parece com um cadáver. Ezequiel responde que vai ligar para a polícia, mas antes vai lá ver. Vitória questiona Fernando se é verdade que está saindo com uma moça. O homem responde que não e pergunta se fosse verdade se ela se importaria. Fernando reitera e pergunta se ela está saindo com o Dr. Hernan. Vitória responde que não. Ezequiel encontra um corpo e pede que o desamarre. Ao ver o rosto, Ezequiel grita e diz que é a senhora Maria José. Eles a levam para casa. Vitória e Fernando ficam chocados ao vê-la. O homem examina e diz que está viva. Alessandro acompanha Maura até o hospital. Fernando conta que Maria José apareceu na porta de casa e vai levá-la para o hospital. Alessandro fica em choque quando se depara com o corpo de Sandra, que ele pensa ser de Maria José, na marca. Alessandro grita e pergunta o que fez com ela. O homem chora e fica desorientado. Eric teme que Sandra acorde. Bruno, nervoso, diz que o médico garantiu que ela irá morrer. Bruno perde a paciência com Eric e pede que pare de fazer perguntas. Jorge mente para Helena e conta que Sandra morreu há 2 dias atrás. Helena se comove e diz que ele tinha que ter lhe contado e nem lhe deu a oportunidade de ver sua filha pela última vez. Helena chora e diz que era sua filha e ele não tinha o direito. Jorge conta que fez o melhor e era lamentável o estado físico dela. Helena o acusa de ser sem escrúpulos e diz que não sabe como foi se envolver com um homem como ele. Jorge responde que ela também não tem escrúpulos e diz que não tem motivos para reclamar, já que tem a outra filha, graças a ele. O homem frisa que essa não está lhe dando trabalho. Helena se derrama em lágrimas. Emiliano conversa com Maria José sobre os gostos da moça. Ela diz que ama pintar. Maria José fica sabendo que seu porfilho dará uma festa em sua homenagem. Emiliano conta a Helena que seu sobrinho virá para a festa e trará seu chefe, Alessandro Lombardo. Emiliano pergunta se Helena se lembra dele. Helena fica constrangida por medo de Maria José se a lembrar. Hernan comunica a Vitória, Alessandro e Fernando que Maria José está em coma devido a uma overdose de drogas e afirma que deve ter sido dopada pelos sequestradores. Alessandro se enfurece e diz que irá atrás de todos e, quando encontrá-los, irá matá-los. Vitória pede a Alessandro para se acalmar. Alessandro pede para ver Maria José. Fernando aproveita para pedir Vitória que não o evite mais e diz que está ao seu lado nos tempos bons e ruins. Alessandro vê Sandra. O homem chora por pensar ser Maria José. Ele pede para ser forte por ela, ele e seu filho. O homem pede que ela não o abandone. Alessandro fica muito emocionado. Maria José, chorosa, diz a Helena que quer contar a verdade e que se sente perdida por não lembrar nada do seu passado e sente como estivesse vazia. Helena pede à moça que tenha paciência. Roberto fica sabendo que os sequestradores trouxe Maria José. Felipa conta que ela está internada no hospital. O homem corre para lá. Alessandro conta para Maura que Maria José está em coma. Maura diz que se sente muito. Alessandro diz que irá embora e não vai poder ficar com ela, já que tem muitas coisas para fazer. Depois Maura se pergunta por que deixaram Maria José em coma e reitera: será que não é Sandra? E se pergunta o que está acontecendo. Alessandro procura por seu Pedro na loja. Chuncho informa que ele não veio trabalhar, pois está desanimado, e Paula está cuidando dele. Triste em casa, seu Pedro segura a foto da filha na mão. Paula o abraça. Alessandro chega. Paula pergunta se tem notícias de Maria José. Alessandro responde que sim. O homem revela que já a libertou e a deixou na porta de casa. Paula e seu Pedro ficam muito felizes, mas Alessandro reitera que a levou para o hospital e ela está em coma. Seu Pedro e Paula vai para o fundo do poço novamente. Os dois chorando perguntam por quê. Alessandro conta que foi por causa de drogas e reitera que o caso dela é grave.
Seu Pedro pede para vê-la. Helena diz a Jorge que não aguenta mais e diz que Maria José está rebelde e cheia de vontades. Jorge diz que terá que aumentar a dose. Helena conta que ela quer aprender a dirigir. Helena revela a Jorge que Fernando e Alessandro estarão na festa e que é perigoso que reconheçam Maria José. Ele insiste com Helena que conte a verdade a Porfírio sobre as gêmeas. Helena teme que Alessandro descubra a verdade. Jorge diz que Helena conseguiu enganá-lo, dizendo que era uma pobre viúva com uma filha órfã. Não será difícil convencer Alessandro que não é Maria José. Maria José entra bem na hora e pergunta quem é Maria José. Helena desconversa. Maria José questiona Helena se irá ensiná-la a dirigir. Já no hospital, seu Pedro conversa com a filha Sandra, pensando ser Maria José. O Senhor revela que daria qualquer coisa para estar em seu lugar. Chorando, ele pede a ela que não os deixe e diz que irá rezar todos os dias para ela acordar. Seu Pedro cai em lágrimas. Roberto conforta Alessandro e Paula. Seu Pedro sai da sala. Paula pede para vê-la, mas o Senhor responde que deixe para amanhã e reitera que ela não ouve e nem diz nada. Roberto se oferece para levá-los para casa. Alessandro agradece Roberto pelo apoio. Alessandro diz que irá ficar para saber notícias de Maura. Seu Pedro questiona o que houve com ela. Alessandro conta que a irmã de Maura que está doente e está com leucemia e Maura será sua doadora. Seu Pedro, Paula e Roberto vão embora. Longe dali, Maria José vê quadros na rua e fica maravilhada. Hernan pede a Alessandro para ir descansar um pouco e diz que Maria José, se não apresentar melhoras, terão que levá-la para a capital. Alessandro fala que não quer afastar dela. Hernan insiste que vá descansar. Alessandro agradece e vai para casa. O detetive que estava trabalhando no caso de Maria José dá o caso por encerrado. Alessandro diz que entende que o trabalho dele esteja se encerrando, mas ele não sossegará até achar os sequestradores. O Senhor recomenda a Alessandro que foque em reconstruir a vida dele. Logo depois, Alessandro compara as duas fotos e pede a ajuda de Vitória. Vitória pensa que as duas é Maria José e diz que uma está com maquiagem e a outra sem. Alessandro revela que aquela moça é irmã gêmea de Maria José e se chama Sandra. Vitória fica chocada com a semelhança das duas. Vitória pergunta onde ela mora. Alessandro diz que é com a mãe em outra cidade. Alessandro reitera que estava pensando, mas talvez ela prefira não saber. Vitória questiona o porquê está dizendo isso. Fernando chega na sala. Alessandro pede para o amigo explicar para Vitória sobre tudo que sabe sobre Sandra e Maria José. Fernando começa dizendo que por algumas coisas que Ulisses disse para Maura e Roberto, então ficou sabendo que Maria José tinha uma irmã gêmea, Sandra, e conta que ela morou muito tempo no exterior, mas agora voltou e está morando com a mãe e o padrasto no interior. Vitória diz que continua sem entender. Vitória então pergunta se são filhas de seu Pedro. No outro dia, Alessandro vai na casa de seu Pedro e revela que precisa conversar. Alessandro pede ao sogro que lhe conte tudo sobre sua esposa Helena, Maria José e Sandra, e pede para falar a verdade pelo bem de Maria José. Alessandro revela que está desesperado e quer saber quem fez isso com sua mulher. Fernando conta a Vitória das suspeitas de Alessandro e Vitória acha tudo um absurdo levar Maria José para trocar pela irmã gêmea. Fernando diz que essa poderia ser uma resposta para esse absurdo. Vitória não está convencida e diz que parece uma história de ficção tirada de um filme de terror. Bruno telefona para Vitória e pergunta se tem notícias de Maria José. Vitória revela que ela apareceu. Bruno a questiona se foi morta. Vitória responde que quase e diz que está em coma. Bruno, pilantra, diz que sente muito. Fernando pede Vitória para perguntar onde ele está. Bruno revela que está em uma cidade no interior. Depois, Bruno diz a Eric que Jorge deveria ter matado Sandra e reitera que tomara que não seja um erro ter deixado-a viva. Alessandro volta para ver como está Sandra e diz que irá levá-la para o hospital. Sandra segue em coma. Maria José recebe informações. A empregada acaba contando o nome do namorado dela e diz que se chamava Ulisses e foi lá 2 vezes quando ela estava no exterior. Alessandro conversa com Maura. A mulher pergunta de Maria José. Alessandro conta que irá levá-la para um hospital na capital. Maura pergunta se ela tem chances. Alessandro responde que tem muito poucas. A mulher diz que sente muito e pede um beijo. Maura diz que aconteça o que acontecer, irá continuar lhe amando. Depois Maura deseja a morte de Maria José.
Alessandro passa no quarto de Tony, depois aproveita para fazer um carinho na bebê de Raquel e dá boa noite. Rose diz a Alessandro que Roberto passeia com a filha todos os dias. Vitória diz a Filipa que acha um absurdo sequestrar Maria José para trocar pela outra. A senhora diz que se recusa a acreditar e reitera: se Alessandro pensa nisso, está louco. Filipa diz que quando alguém está desesperado, acredita em qualquer coisa.